O câncer tem cura e a nutrição adequada ajuda a melhorar a imunidade, desde o diagnóstico até a cura dessa doença. Bom dia, hoje nós vamos começar um tema sobre feijão e câncer. Existem estudos associados ao consumo do feijão para a redução do câncer, da incidência do câncer, ou seja, de número de casos novos do câncer. E eu achei que era pertinente a gente trazer essas informações, visto que o feijão é um alimento comum no Brasil. Ele faz parte de algo que a gente chama o famoso prato básico, né, do brasileiro, arroz com feijão. Então, o meu interesse é falar um pouquinho da história do feijão, aqui no Brasil em especial, contar um pouquinho de alguns causos que acontecem em relação ao consumo do feijão, né, do arroz, do feijão, alguns tipos de feijão, trazer a composição dele e depois comentar sobre que substância é essa que está sendo estudada no feijão que está associada à redução da incidência do câncer, né, em especial câncer de mama. Bom dia, seja bem-vinda, Thaís. Eu acho que é Thaís o seu nome, né? Tem um nome antes que eu acho que é o seu sobrenome. Bate Thaís, seja bem-vinda, querida. Então, olha que interessante. Quando a gente fala do arroz e feijão, o único país do mundo que tem como hábito o consumo de arroz e feijão é o Brasil. A gente tem em Cuba um prato que vai arroz e feijão, né? Mas na verdade é uma mistura de um arroz diferente, de um feijão diferente em Cuba, né? Que tem outro nome, outro tipo de cultivar, como a gente chama. Mas o Brasil é o que tem, e lá é feito isso só em momento festivo. Aqui no Brasil não, sempre é feito. Bom dia, Carlo. Carlo Valente, que nome forte, hein? Parabéns. E eu acertei o nome da Thaís também, Thaís Bate, né? Sejam bem-vindos. Então, olha que bacana. Quando a gente fala de feijão, aí você tem a produção dele pelos índios, né? A gente chama de ameríndios, ele é de origem da América Central. O feijão ele faz parte da nossa base alimentar e quando a gente fala dele, né, quando eu falo do feijão, eu estou falando, aí tem várias cultivares que a gente chama, né? Quando eu falo feijão preto é um cultivar, feijão branco é outro cultivar, feijão carioca é outro cultivar. Por sinal, feijão carioca, 70% do feijão consumido no Brasil é o feijão carioca. Depois eu penso no feijão preto, que é muito consumido no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, e aí a gente tem diversos outros cultivares. Aí eu tenho feijão jalo, feijão corda ou feijão fradinho, né, que é aquele bege com umbigo preto, esse é o termo exato que eles utilizam. E aí a gente não para de ter tipos de feijão, fava, rosinha, roxinho e assim por diante. Tem alguns feijões também interessantes, eu fui até no Mercadão comprar para consumir, que é o feijão Moyashi e Azuki, que são de origens oriental, eles normalmente são utilizados para fazer doce, mas o feijão, por exemplo, Moyashi, ele é utilizado para você fazer o broto do feijão, que é muito comum na culinária oriental. Então, bom dia, o broto, a Zilda chegou aqui. O broto do feijão, né, é muito rico, assim como o próprio feijão. Então as pessoas pegam o feijão Moyashi, lavam ele, colocam ele, por exemplo, dentro de um recipiente, que é uma garrafa PET, toda furadinha, deixa ele úmido e depois de alguns dias ele começa a brotar. Eu, quando vou para restaurantes, eu gosto, principalmente orientais, gosto bastante do broto de feijão. Eu tenho a sensação de ter bastante energia e a composição dele é muito próxima à composição do próprio feijão. Aqui a Thaís comentando, ó, eu amo feijão, bom saber que a pesquisa é necessária. Nossa, Thaís, tem bastante pesquisa, bastante mesmo. E o mais interessante é que esse alimento faz parte da nossa culinária e meu interesse é desmistificar muitas coisas ruins que são atribuídas ao feijão. E ao arroz também, né? Quando fala arroz e feijão, as pessoas associam a pessoa engordar. Isso é contra-científico, porque veja que interessante, quando a gente fala de uma pesquisa famosa no Brasil chamada Vigitel, depois se vocês colocarem na internet vocês vão encontrar.
pesquisa que vai completar agora, nesse 2021, 2022, se eu não me engano, vai completar, já completou mais de 10 anos, peço desculpa, já tem mais de 10 anos de pesquisa sobre ela, e ela tem uma capacidade grande de analisar o consumo da população. E quando você vê o consumo do arroz e do feijão, você percebe que, eu estou olhando aqui para baixo que eu vou mostrar o feijão Moyashi para vocês daqui a pouquinho, e o feijão de corda. Quando você percebe o consumo de arroz e feijão na população brasileira, ele vem reduzindo e a obesidade vem aumentando. Que relação que a gente pode fazer em relação a isso? Que normalmente, quando a gente fala do consumo de arroz e feijão, além dele ser nutritivo, ele traz saciedade. Então, olha que interessante, a saciedade que ele traz é extremamente importante para você não comer besteira. E o que vem acontecendo nos últimos anos do consumo da população brasileira? A população vem comendo mais alimento ultraprocessado, que é aquele alimento semi-pronto ou já pronto para o consumo. Macarrões prontos, carnes industrializadas, hambúrguer, nuggets, salsicha, presunto, apresuntado, refrigerante, bolacha de água e sal, bolacha recheada. Todos esses alimentos estão associados ao aumento da obesidade e indiretamente também do diabetes e do câncer. Então, o consumo do arroz e feijão é positivo para o paciente com câncer. Eu já até tinha feito um post, né, em formato de foto sobre isso. E é importante também aqui, eu quero mostrar para vocês. Não sei se vai ficar claro. Esse aqui é o feijão Moyashi. Ele é verdinho, né? Ele é de origem oriental. É aquele que faz o broto do feijão. Não sei como é que fica mais nítido. Eu acho que é assim. Esse é o feijão Moyashi. Esse aqui é o feijão azuki, que também é utilizado para fazer doce, né? Os orientais fazem bastante doce de azuki. Quando você vai numa casa japonesa, às vezes vende esses doces do feijão azuki. E esse aqui é o feijão, ele é beijinho com umbigo preto, né? Que eles chamam, é o feijão de corda, é o famoso feijão de corda ou feijão fradinho. Ai, que bom, Thaís. Thaís falou que tá dando para ver bem. Feijão fradinho. E a minha sugestão é que as pessoas procurem outros feijões para colocar na comida. Às vezes a pessoa não gosta do feijão carioca, mas ele gosta do feijão preto. Por exemplo, carioca adora o feijão preto, o Rio Grande do Sul adora o feijão preto. Talvez a sua opção ou do seu paciente seja essa. E eu tenho o feijão rosinha, né? Que esse aqui ele tem essa cor mais rosinha, e todos eles, sem exceção, a gente vai ter uma boa composição de proteína. Quando a gente fala de leguminosa, já vou explicar o que é leguminosa. São os vegetais que mais têm proteína, ele é o que mais tem ferro pronto para ser absorvido e é o que mais tem fibra. Então ele é muito rico nesses 3 nutrientes, qualquer um dos feijões que eu tenha mostrado ou qualquer outro que você conheça. Isso é muito importante para que você saiba. Peço até desculpa, eu falei aqui para você o feijão rosinha e aqui o vidrinho me atrapalhou. Esse é o feijão vermelho, me perdoem. Esse aqui é o feijão vermelho. A Thaís comentou, eu faço rodízio do consumo de feijões e do arroz. Que legal, Thaís. Conta pra gente as combinações que você faz de arroz e de feijão, para que a gente possa conhecer também. E olha que interessante também, quando a gente fala de um feijão que ele é menor, né, como é o caso do azuki, como é o caso do moyashi, o tempo de cozimento dele também é menor. Então você pode fazer uma preparação desse feijão num menor tempo do que normalmente você faz na panela de pressão com feijão carioca, feijão preto e assim por diante. O que é interessante também quando a gente fala de feijão, por exemplo, quando você vai comprar o feijão, existe uma classificação do feijão, a Embrapa que trouxe essa informação, né? Os órgãos voltados à parte agrícola que trouxeram essa informação. E aí está escrito feijão tipo 1. Alexander, eu nunca prestei atenção. Então, quando você for comprar feijão, comece a olhar essas informações. Então, o feijão tipo 1
é o feijão que tem um menor tempo de cozimento. Ele é mais fácil para você fazer o cozimento, ele tem menos impurezas ali presente dele, e o feijão 2 e 3, ele costuma ter mais defeito, costuma ter mais impureza e costuma demorar mais para ser cozido. Então, às vezes a pessoa paga mais barato, achando que está tendo vantagem, e aí ela fica irritada na hora que chega em casa porque ele demora mais tempo para ser cozido. E aí ele demora mais tempo, né? Então, isso é ruim, isso não é uma vantagem, porque a pessoa mesmo demonstrou que ficou irritada por essa situação. Dessa maneira, que a gente quer frisar, né? Qual que é o ponto principal que eu desejo frisar? Que você comece a utilizar mais feijões na sua alimentação. A gente comenta da importância do consumo de proteína para a imunidade, né? É importante a gente frisar isso. O consumo de proteína é fundamental para a imunidade, o consumo do ferro é fundamental para a formação da hemoglobina e da fibra é fundamental para o bom funcionamento intestinal. Aqui eu tenho um outro feijão, que é o feijão fava, né? Esse aqui ele já é mais rajadinho, tem outros de outras colorações, esse tem um rajadinho vermelho no meio. Esse feijão também é uma opção para que as pessoas possam consumir. Quando a gente fala dessa mistura, olha que interessante, do arroz e do feijão, existe várias histórias contadas sobre o consumo do arroz e do feijão. Eu vou contar uma que me convenceu, né? Não significa que é a verdadeira. Existe um pesquisador chamado Câmara Cascudo. Depois, quem quiser pesquisar na internet, você vai encontrar bastante sobre a história da alimentação. O Câmara Cascudo, ele comenta um pouco da história da alimentação, diversos produtos que fazem parte da culinária, e eu vou começar falando desde o uso do feijão. O feijão já era utilizado pelo Brasil colônia num formato de consumo do feijão com a farinha e a carne, o que a gente chama, né, quando você cozinha esses três, de feijão tropeiro. Em Cuba, eles fazem a utilização do arroz e feijão já cozidos juntos. Aqui no Brasil, no período colônia, a gente fazia a utilização do feijão junto com a farinha, junto com a carne, todos juntos, né? A gente tem diversas receitas, baião de dois também, que a gente vai utilizar arroz, o feijão e a carne, já é feito junto. E quando a gente fala do início da utilização do consumo do arroz e feijão, você cozinhando de forma separada, né? Ou aproximando esses dois alimentos, segundo o Câmara Cascudo, quem trouxe essa ideia para o consumo do arroz com feijão foi Dom João VI, né, que foi o pai de Dom Pedro I, e na época do Brasil colônia, em 1808, quando ele veio para cá. Né? Então, Império, Brasil Império, me perdoe. No Brasil Império, colônia antes, Império a partir do Dom João VI. E aí, quando o Dom João VI veio para cá, ele sugeriu que levasse o arroz, que é de origem asiática, olha que interessante, de origem asiática, para os ranchos do exército. Então, falou assim, vamos oferecer arroz para o pessoal do exército. E as pessoas, como já tinham o hábito de consumir o feijão, começaram a fazer essa combinação. E essa combinação é muito rica, é muito especial, por um motivo importante, um motivo simples, que é o seguinte: eu já tenho energia no arroz, eu tenho vitaminas, eu tenho minerais ali no arroz, em especial o integral. Quando você vai tirando o integral dele, né, a gente vai perdendo nutrientes. Mas mesmo aquele que seja o arroz branco junto com o feijão, a combinação de aminoácidos do arroz e do feijão se completam. Por isso que até brincam que é um casamento perfeito, arroz e feijão. Por ele se completar, a proteína do feijão fica mais intensa para a formação do sistema imune, é mais interessante. Porque para formar o sistema imune eu preciso de proteína e o arroz e o feijão é uma das opções para que a gente faça isso. Dessa maneira, essa combinação deu certo no paladar do brasileiro e deu certo do ponto de vista nutricional. Então esse ponto é extremamente importante ser valorizado, que o arroz e feijão é positivo para a saúde, é positivo para a imunidade, por conta de formar uma proteína de melhor qualidade.
E aí a gente tem, como eu falei, o ferro, que vai ser um dos ferros vegetais mais bem absorvidos que a gente conhece, né? Se a gente pensa em outros vegetais, nenhum deles tem uma capacidade de absorver o ferro tão grande quanto dos feijões. Aí se a gente fala de feijão, o que a gente pode lembrar? Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, todos eles são primos e têm uma quantidade excelente de proteína, de ferro e de fibra. Então são os três principais nutrientes. Então se eu falo dos primos do feijão, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, todos esses alimentos fazem parte de um grupo que vai fornecer esses nutrientes. E indiretamente, se eu falo de proteína, eu vou colaborar com a imunidade. Aí a gente começa a entrar em uma relação de compostos bioativos, né, que são compostos fenólicos ou fitoquímicos. A busca hoje pelo tratamento, né, ou pela associação do consumo de um alimento com câncer, seja pela imunidade ou seja pelo combate à própria célula do câncer, é exatamente nessa relação de compostos fenólicos ou fitoquímicos ou flavonoides e assim por diante. E o feijão tem bastante composto fitoquímico. Um dos compostos fitoquímicos que tem sido mais estudado no feijão, anota esse nome, é inositol fosfato. O inositol fosfato, ele 6, né, o IP6, ele tem estudos associando o consumo dele à redução do câncer, à incidência do câncer. Então, indiretamente, parece que o consumo do feijão ele também tem uma evidência, ele tem uma associação à redução dos cânceres. Em especial, um dos cânceres mais fortes nessa proteção é o mama, e depois a gente falaria do cólon. A ervilha, olha que interessante, ela também tem um inositol fosfato 6 e também contribuiria para isso. Então, às vezes a pessoa não gosta do feijão, mas come ervilha, ele vai ter lentilha, me perdoe. Ele come a lentilha tem uma quantidade interessante de inositol fosfato e ela vai ter um papel importante também para a redução do câncer de mama e câncer de colo, que foram os estudos que mais mostraram. Quando a gente pega essa substância, olha que interessante, a gente encontra no próprio alimento uma proteção para um problema grave, que é o câncer, que no Brasil hoje a gente tem mais de 4 milhões de pessoas que são acometidas por essa doença. Então, cada vez mais a gente tem um estudo mais profundo sobre o alimento, para que você possa ter a possibilidade de prevenir uma doença como essa, e a gente vê de forma positiva, mesmo a pessoa que tem o câncer, o consumo de alimentos como esse, porque essa substância talvez possa fazer um papel de proteção à formação de novas células cancerígenas ou de atingir exatamente essa célula cancerígena. Qual que é o pior efeito que o feijão vai fazer? O pior efeito que ele poderia fazer é nutrir você. Então, se ele não trouxer esse efeito que a gente, entre aspas, associaria a um modo terapêutico, ele vai trazer ferro, ele vai trazer proteína, ele vai trazer fibra, né? Diferente de um remédio alternativo que a gente, se toma ele, não sabe o que ele pode fazer. Se o médico prescreveu, eu tenho mais segurança, mas se a pessoa toma um remédio alternativo, às vezes o não efeito não é só isso, não é só o remédio alternativo para o câncer não fazer efeito, é o efeito rebote daquele remédio que a gente não sabe quais são os efeitos colaterais, visto que quando você consome qualquer remédio, eu tenho efeito colateral. Agora, quando você usa um alimento com a intenção até mesmo dele trazer uma propriedade terapêutica, o efeito colateral dele é nutrir você. Então é extremamente bom você ter essa percepção. Então a gente fortalece de novo feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, e a gente não pode esquecer também da soja, que o Brasil é um dos maiores exportadores de soja do mundo, mas na soja acho que ela merece uma apresentação à parte, que eu vou me programar para fazer para vocês amanhã, falando da soja e do câncer, porque tem estudos mostrando lados positivos do consumo da soja e outros associados ao lado negativo. Então eu já até adianto que amanhã a gente vai falar dessa leguminosa soja. Existem vários produtos à base de soja
Eu acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre esse alimento, até que ponto ele protege, não protege, a literatura, será que tem alguma coisa nesse sentido? Vamos trazer amanhã, para quem estiver conosco, é só participar aqui que a gente vai conversar. E eu sempre gosto de fortalecer, tem muitas pessoas me procurando. Ah, Alexandre, você faz atendimento online? Para quem desejar, tiver algum paciente com câncer, me manda um direct para que a gente faça esse contato. Eu faço sim o atendimento online. E eu tenho também me programado para montar um curso online, gravado, para as pessoas que cuidam de pacientes com câncer, como fosse um treinamento, como fosse um aumento de consciência, de informações importantes para as pessoas que desejam cuidar melhor do seu pai, da sua mãe, do seu filho, com informações de qualidade sobre a melhora da imunidade, desde o diagnóstico até a cura do câncer. E aí, importante a gente lembrar o seguinte, como a gente conseguiu identificar o inositol fosfato 6, a indústria farmacêutica, que não é boba e quer ganhar dinheiro sempre, né? Nada contra ela querer ganhar dinheiro, ela começou a vender em cápsulas, né? Vender frascos de inositol 6. Existem vários inositols. Inositol 6, inositol 10, inositol 3, 4, 5, existem várias derivações do inositol. O que a gente tem estudado mais sobre o câncer é inositol fosfato 6. E aí o cuidado que eu trago é o seguinte, o poder do inositol, poder do inositol 6 em alimento é 1. O poder inositol dele pela indústria farmacêutica a gente desconhece. Então não adianta a gente entender que eu consumindo aquela cápsula, ela vai trazer o mesmo efeito do alimento, porque não foi provado isso e normalmente não faz. Quer um exemplo disso? Lá atrás foi estudado o beta-caroteno como proteção do câncer de pulmão quando vem do alimento, então eu tenho a abóbora, que vai ser fonte, ou a cenoura, que vai ser fonte do carotenoide, em especial o beta-caroteno, são protetores do câncer de pulmão, inclusive para o fumante. A indústria farmacêutica foi lá, isolou o beta-caroteno e começou a vender em suplemento. O que aconteceu? Nos pacientes que fumavam e tomavam suplemento beta-caroteno em determinado tempo, determinada quantidade, aumentou a incidência de câncer de pulmão. Tanto que existe esse alerta para o consumo desse suplemento para quem tem câncer. E eu falo, se para quem tem câncer ela acelera, para que eu vou dar para uma pessoa saudável esse suplemento? Então, tomem cuidado com o consumo de suplemento, porque muitas vezes a indústria não consegue copiar a mãe natureza. E aí, por ela não conseguir copiar, o efeito rebote dela, infelizmente nesse caso, foi o câncer. Então, cuidado com suplementos de inositol 6, porque a gente já tem no alimento. Ah, mas eu não consumo feijão. Mas tem a lentilha, que também é uma fonte, existem outras leguminosas importantes que você pode consumir, que vão te fornecer ferro, proteína, vão te fornecer, por sinal, outros nutrientes que eu não comentei, que têm em menor quantidade, mas estão associados à imunidade. Por exemplo, nos feijões eu tenho um pouco de zinco, nos feijões eu tenho um pouco de cobre. Esses dois minerais, eles estão associados à melhora da imunidade. Mas ele é fonte, Alexander? Não, o feijão não é fonte de ferro. Então, perdão, o feijão é fonte de ferro, mas o feijão não é fonte de zinco nem fonte de cobre. Mas ele tem uma quantidade que pode ajudar na maior ingestão para a sua alimentação. E eu tenho vitaminas do complexo B, então em especial o folato, que é a B9, também está presente. Não é fonte, mas eu tenho uma quantidade interessante para contribuir para a alimentação desse paciente. Indiretamente, no momento em que ele contribui para a alimentação desse paciente, eu vou contribuir para o aporte da necessidade de vitamina B9, de ferro e de cobre que podem colaborar para a formação da célula de defesa, que é a célula do sistema imune. Eu vou fortalecer com vocês também a questão do canal do Telegram, né? Alexandre, o que é Telegram? Telegram é um aplicativo igual ao WhatsApp e se você entrar no link da minha bio agora, você vai ter a possibilidade de clicar no link da bio, em seguida vai estar escrito canal Telegram,
né? E nele está escrito Câncer Tem Cura, nesse canal do Telegram. É gratuito, você não paga nada. A vantagem dele é que você recebe 100% do meu conteúdo e a partir disso você tem acesso a tudo aquilo que eu publico nas redes sociais, inclusive com alguns comentários que eu faço dentro do Telegram que eu não faço fora. Então você tem um conteúdo mais completo, tem um conteúdo maior. Com a diferença que se você está no Instagram, se você está no Facebook ou no YouTube, que todos são Alexander Marcelos, às vezes essas redes sociais limitam o acesso seu a esse conteúdo. Então, quando você está dentro do Telegram, você recebe 100% do conteúdo. Se você está fora, você não recebe tanto, né? Então, acho que a vantagem é a entrega 100% e esses comentários, a parte que normalmente eu faço, inclusive um que eu fiz esses dias atrás, foi em relação ao consumo da geleia real. Então eu trouxe um vídeo, 3 pequenininhos vídeos de quanto de geleia real eu uso e a oferta dessa geleia real, de que forma que eu consumo, qual que é a quantidade e qual que é o período. É muito importante quando a gente usa um antioxidante, né, e a geleia real é poderosa no antioxidante, saber o tempo que você vai usar. Muitas pessoas usam de forma indeterminada. Bom dia, Eveline, seja bem-vinda. Bom dia, eu não consigo pronunciar aqui que eu estou ruim para ler. Mas é importante a gente ter essa consciência do suplemento, tem um começo, tem um meio, tem um fim. Não é eterno, visto que ele é um suplemento, ele é algo que você está oferecendo a mais para a sua alimentação. Quando a gente fala de alimentação, aí a gente tem um equilíbrio para você usar por mais tempo, né? Então, entrando no canal do meu Telegram, você vai ter acesso a essas informações, é gratuito, é só clicar no link da bio e a partir disso você vai conseguir ter uma informação mais completa, uma informação que normalmente você não vai encontrar nas redes sociais. Oi, Luana, como é que você está, querida? Tudo bem? Então, aproveitem essa oportunidade. Eu vou deixar sempre ali no começo do link da bio para você ter acesso. Isso é uma forma de você melhorar a qualidade da informação que você tem. Meu desejo aqui nas redes sociais é que a gente supere o câncer, busque sempre a cura do câncer para todos os tipos, inclusive o câncer genético, que é o mais raro e a medicina tem avançado muito timidamente, tem avançado muito pouco, e que quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, seja o paciente com câncer, seja a pessoa que é familiar do paciente com câncer, ou até mesmo quem não tem, que você possa compartilhar. Depois eu vou deixar aqui um post, né? Hoje é a nossa live número 28, né? A gente está na 28ª live que eu estou fazendo sempre às 6 horas da manhã. Então, se você compartilha essa live, muitas vezes uma pessoa vai ter acesso a um conteúdo, uma consciência sobre o cuidado com a alimentação que ele não tem em outros lugares. Lembrando que a alimentação ela tem um peso muito grande na formação do câncer. A gente tem aumentado a incidência do câncer no Brasil e um dos fatores que está associado a isso é a questão, infelizmente, da má alimentação. E aí a Eveline colocou aqui, ó, sempre usei por tempo indeterminado geleia real. Ô Eveline, se você usa por tempo indeterminado, eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha lá dentro, né? Uma sugestão minha que eu faço, quem usa de forma direta. Mesmo porque o uso indeterminado, olha que interessante. Se você usa de forma indeterminada, a gente muitas vezes pode deixar o nosso corpo preguiçoso, o sistema imune preguiçoso e o sistema de proteção antioxidante preguiçoso. Quer ver um exemplo disso na parte antioxidante? Quando uma pessoa consome cápsulas de glutationa peroxidase, que é um poderoso antioxidante, ele tem menos proteção antioxidante do que quando ele não consome. Como é que ele consegue formar a principal substância antioxidante do corpo, que é a glutationa peroxidase? Pela alimentação. Então, quando a pessoa se alimenta bem, quando ela tem uma boa alimentação, ela forma o principal antioxidante do sangue, que é a glutationa peroxidase. Se ela toma cápsula de glutationa peroxidase, o poder de oxidação do sangue dela cai. Então, eu faço essa associação ao uso indeterminado, por prazo indeterminado, de suplementos.
Então a pessoa usa por prazo indeterminado própolis, usa por prazo indeterminado geleia real. Será que a gente não está fazendo esse mesmo efeito de perder o poder antioxidante? Eu acho que vale a reflexão, tá bom? Aqui eu tenho o link, né, do Telegram, para quem quiser ter acesso a essas informações. Você clica nele, ele vai ser direcionado para o meu site, aí você deixa informações suas, pessoais do seu e-mail, contato do telefone, para que você possa diretamente receber o link do Telegram. Então eu quero agradecer a presença de todos aqui que estiveram conosco, e depois que eu salvar esse vídeo, né, pelo menos eu espero que o Instagram me ajude, você deixar um comentário do que você aprendeu hoje, o que você achou que era interessante nesse vídeo hoje. Tá bom? Um grande abraço e um excelente domingo para todos.